Olá, meus queridos alunos de escola online, aqui é o professor Thales. Estamos na semana 1 do volume 6 do PET de Minas Gerais e hoje vamos falar sobre o movimento do indianismo, que é conhecido também como a primeira fase do romantismo brasileiro. Mas antes de a gente começar essa aula, galera, não se esqueça de passar nas nossas redes sociais. Segue a gente por lá, beleza? Tem muita coisa nova saindo, cronograma de aulas e as coisas do Enem também vão começar a aparecer lá. Aqui no YouTube, galera, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal também e bora pra aula. Bom, gente, basicamente, né, a gente vai ter um estilo, né, dessa época que se inicia no início do século XIX, início dos anos de 1800, né, que é o romantismo. Tá? Por que o romantismo tem esse nome? Tem esse nome por duas razões. A primeira delas, né, é porque foi nessa época, mais ou menos, né, que você vai ter não a publicação necessariamente dos primeiros romances, mas que isso vira um gênero recorrente, tá? Um pouco antes disso, a gente já tinha tido alguns romances, né, como por exemplo Dom Quixote e tal. Mas, né, quando a gente chega no romantismo, de fato, é que esse gênero ele vira algo comum, tá? Então, o primeiro dos motivos é o gênero romance, que não é que ele é inventado aqui, tá? Mas é que ele é mais difundido nesse momento. Tá bom? E o que é esse gênero romance? É uma narrativa longa, né, que é dividida em capítulos e tem vários núcleos, né, de ação, beleza? Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, vários personagens principais, vários secundários e tal. Né? Isso veio do gênero novela, beleza? A própria novela, telenovela que a gente vê é isso, né? Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, vários núcleos de história e tal, e que eles se interligam em algum momento. O segundo motivo do nome romantismo é que o nome, né, essa expressão romantizar, né, significa idealizar alguma coisa. Então, né, quando você, por exemplo, quando a pessoa fala não romantize tal profissão, né, então o que isso significa? Para você não ficar idealizando, né, porque toda profissão tem seus problemas também, tá? Então, né, por exemplo, o pessoal romantiza muito a profissão do médico, do professor, do enfermeiro e muitas vezes não dá o valor necessário, né? Então, você romantizar algo, muitas vezes você tira o valor real daquilo, né? Então, o que essas pessoas, né, esses escritores dessa época faziam? Eles romantizavam, né, as coisas. O início dessa romantização foi o nacionalismo, tá? O nacionalismo, lá na Europa, né, ele usava o folclore europeu. Inclusive, né, a própria expressão folclore, né, folk em inglês significa povo, lore significa história, folclore, história do povo. Né? Então, aqui no Brasil, né, a gente usava, né, o folclore brasileiro. Então, lá para eles, né, qual que era a figura, né, heróica que representava a nação deles, né, que era perfeita, que era forte, ética, né, eram os cavaleiros medievais. Tá? Então, nessa época do século XIX, foi a época que o cavaleiro medieval se tornou uma coisa bonita, né, bacana, príncipe da Disney, beleza? Porque até então, né, o que se sabe sobre o cavaleiro medieval é que ele era um bárbaro, basicamente, que lutava, pilhava, matava, estuprava pessoas em guerras. Né? Basicamente era isso, assim como outros guerreiros também faziam. Tá? Essa ligação fajuta, né? Falando que tipo, fazia em nome da igreja, mas ele fazia isso tudo em nome da igreja, então ele não estava correto, né? Então, essa idealização do cavaleiro medieval, né, ela foi uma coisa que tipo, apagou, né, essa mancha histórica que tem em torno aí desses caras. Né? E o processo do indianismo foi a mesma coisa. Né? Só que aqui no Brasil, quem mais fez isso foi quem veio colonizar a gente, né? Não necessariamente os indígenas. Né? Mas aí eles, como que era trabalhada essa idealização do indígena? Era um povo puro, inocente, era um indivíduo não corrompido pela sociedade, né? Também a mesma coisa, forte e ético. O cara que mais faz isso é esse cara aqui que chama José de Alencar.
Ele foi um romantista, dramaturgo, jornalista, advogado e político, tá? E ele foi um dos caras assim, que mais escreveu romance indianista, beleza? E destaca aqui, né, na carreira dele o romance O Guarani, beleza? Que é o romance que ele vai ter o Peri. Inclusive existe um livro que chama Peri, o Super-Homem Brasileiro, né? Porque o Peri ele é literalmente quase um super-homem. O cara é forte pra caramba, arranca árvore no braço, ele salva lá, eu esqueci o nome da moça que é a outra mulher principal do livro, mas ele salva essa moça, né, que é filha lá de um capitão do mato, de diversas formas diferentes, né? Aí você vai ter Iracema também, que é uma obra muito famosa de José de Alencar, né, que você vai ter também, né, uma Índia totalmente idealizada, né? Então isso é uma questão bem interessante, né? E o José de Alencar, ele era um pouco criticado por suas obras. Por quê? Porque apesar dessa coisa de você trazer, né, tipo, o espírito brasileiro para as obras, ele copiava muito o estilo de escrever europeu. Então, tipo, era basicamente, deixa eu tirar a roupa de cavaleiro medieval e colocar um indígena. Deixa eu tirar esse cenário aqui que era um castelo, deixa eu fazer uma fortaleza de árvores, né? Então, a própria descrição de cenário é muito parecida com a descrição que a pessoa fazia na Europa. Isso é comum, né? Porque geralmente a gente faz, né, a gente faz obras, né, baseadas no que a gente já conhece, né? Então, mas ele foi criticado na época por isso, porque o pessoal falava que ele era um escritor de gabinete, porque ele apenas estudava sobre o Brasil para escrever sobre o Brasil, ele não conhecia o Brasil de fato, né? Mas isso não tira o mérito e o valor das suas obras, tá? Que foram muito importantes para a nossa formação literária. Bom, gente, aqui a gente vai ter o trechinho de Iracema, né, que vai falar aí, né, sobre o nascimento da Iracema, quem era ela, né, o povo que ela, né, de qual povo ela veio e tudo mais. A gente vai ter várias características que a gente vai analisar ali ao longo da atividade. Então vamos lá. A primeira, né, o texto de José de Alencar, ele apresenta uma linguagem poética, né, manifestação de canto de exaltação e nacionalismo romântico. Então, está falando o seguinte: o texto é poético, ou seja, vai ter tipo, né, coisas bonitas e tudo mais. Vai ter uma manifestação de exaltação, né, do nacionalismo. Então, né, a gente vai ter ali o patriotismo e tal, né, aparecendo. A caracterização e descrições dos personagens são feitas com comparações entre homem e natureza. Aí ele pede primeiro para que a gente ache essas comparações. Então, galera, eu peguei o trecho inteiro ali, tá? E peguei alguns trechinhos aqui só para a gente ter noção do tanto que ele faz, tá? Então, olha só, todos esses trechos aqui, gente, são trechos, né, que fazem essa coisa, né, de uma descrição, né, mexendo, né, da Iracema com elementos da natureza, né, a questão, né, de você falar, né, o momento que ela nasce, né, ele dá essa impressão, né, de estar azulado, né, no horizonte. Então, a virgem dos lábios de mel, né, mesma coisa, mais negros que a asa da graúna. Então, só aqui a gente teve coisas importantes, né, da natureza, né, ambiente, da natureza, tipo produtos da natureza, como mel, né, e da comparação com animais, né, graúna, e mais à frente, né, mais longos que seu talho de palmeira, comparação também com, né, vegetação e tal, fauna e flora. E, né, isso vai estar ali pelo texto inteiro, basicamente, tá bom? Então isso é uma parada que vai aparecer aqui, né, no texto quase como um todo. Bom, gente, vamos lá. Além disso, né, ele apresenta uma linguagem poética e a manifestação, né, de exaltação do nacionalismo romântico. Caracterização e descrições de personagens são feitas através de comparação entre o homem e a natureza, né, como a gente viu aqui anteriormente, pede para que a gente aponte características do romantismo indianista no texto citado. Então, olha só, gente. Aqui a gente tem as principais características do humanismo. Então, o que tem lá? Nacionalismo e ufanismo. Né, tem principalmente no trecho que fala, né, sobre a grande nação tabajara e tudo mais. Sentimentalismo e religiosidade. Sentimentalismo, mais ou menos, tá? Não é o foco, mas você pode colocar que tem, mas religiosidade ele não aparece, né, nesse momento. Figura idealizada do índio, tem. Índio herói como símbolo nacional, sim, também. Língua e costumes indígenas, também aparece. Retorno ao passado histórico, sim, retorno ao passado, né, daquela tribo tabajara e tudo mais,
correto. Exaltação da natureza, perfeito. Do folclore não aparece nesse trecho, mas você pode considerar que é a criação de um folclore, se você quiser. Influência do medievalismo romântico, né? Com certeza. Beleza? Que você vai ter, né, essa idealização da mulher, tá? E né, no trecho acima, a exaltação da pátria, né, se dá por meio de elementos naturais ou culturais. Então, na verdade, se dá pelos dois, beleza? A simples menção que a gente tem da natureza exuberante o tempo todo, do poderio da nossa flora, da nossa fauna, faz parte desse nacionalismo. Tanto que, por exemplo, o nosso hino nacional é baseado nisso, tá? Mas, né, no trecho, o que fica mais claro é a parte cultural, porque a gente tem esse trecho que fala o seguinte, ó, onde campeava a sua guerreira tribo, né, da grande nação Tabajara. Né? Então você chama, né, de grande nação, então isso é cultural, beleza? Então vai aparecer os dois, cada um da sua forma, tá bom? Então galera, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha dado para entender muito bem, tá? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, se você gostou da aula, deixa aquela curtida aqui para nós também, e espero que você tenha uma ótima semana de estudos. A gente se vê no próximo vídeo.